Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Prop Talks, o seu canal de podcast de inovação, mercado imobiliário, e eu sempre repito isso todas as vezes que eu abro um Prop Talks. Cada episódio eu repito a mesma coisa. Jotinha, agora está na hora da gente falar Prop Talks, conversas que constroem. Seja muito bem-vindo, Jota. Vamos cravar agora esse nosso slogan. Essa assinatura, né? Essa assinatura. Essa assinatura. Obrigado, Conversas que Zanotto. constroem, poxa vida. Mais um, então. Mais um episódio. Obrigado pela companhia ótima de sempre. Segunda temporada, reforçando. Segunda temporada do Prop Talks. E a gente vai continuar falando de inovação, de tecnologia. É o que eu sempre falo, né? Conversas um pouco até filosóficas do nosso mercado imobiliário. Né? A gente imagina o que pode acontecer, o que vai acontecer, principalmente o que já está acontecendo, mudando o nosso setor, né? E um prazer imenso sempre estar contigo aqui. Cara, o prazer é todo meu e reforçar o que a gente vem falando há algum tempo, que muitas das coisas, e você acabou de colocar, vou pegar um pedacinho do que você falou, muitas das coisas e assuntos, né, que a gente trouxe para essa mesa de bate-papo, elas estão realmente acontecendo agora, né? Ou seja, o Prop Talks ele foi aquele canal despretensioso que surgiu com uma conversa de dois amigos aí que resolveram colocar isso no ar através de um outro amigo nosso que trouxe aquela primeira conversa sobre blockchain, onde a gente estava de fato ali numa mesa de bar, fumando um charuto, batendo papo, e hoje a gente está numa mesa, recebendo convidados. Presencialmente, né? Presencialmente, recebendo convidados, fechando o nosso primeiro ano, comemoramos ontem nosso primeiro ano de Prop Talks, e agora a gente vai iniciar o segundo ano, e já iniciamos muito bem, né? Vamos lá, então. Vamos para mais um, então? Vamos para quem que a gente vai conversar agora? Bom, a gente vai ter um papo super bacana de um assunto que eu gosto muito. No mercado imobiliário eu gosto muito de qualquer assunto, né? Mas esse especificamente eu gosto bastante. Eu gosto quando a gente fala de digitalização do setor imobiliário a partir do aluguel de imóveis, eu acho muito legal, porque foi onde eu comecei a minha aventura startupeira no mercado imobiliário. Então, a gente vai falar aqui hoje com ela que é fundadora, né, CEO e fundadora de uma startup super bacana, que olha para o mercado imobiliário naquela locação de mais curta temporada, Zanotto. Uhum. E ela vai contar para a gente como é que ela entrou nesse mercado desafiador e como é que está acontecendo. A Débora Beda. Bem-vinda, Débora. Falar com a gente aqui, contar um pouco da sua história. Fica super à vontade. Bem-vindo para falar conosco aqui, viu? Boa. Obrigado, pessoal, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Só tenho a agradecer mesmo o que vocês estão fazendo. Eu escutei vários podcasts aí. Que bacana. Vocês, então, Escutou? Escutei, muito bom. Olha isso, boa. Débora, fala uma coisa pra gente. Pensar short stay para o mercado imobiliário é algo novo. Sim. É algo novo. Nosso mercado não pensava isso, talvez aí nos últimos 10 anos não se pensava, não se tinha algo muito aplicado ao short stay para o mercado imobiliário. E esse termo ainda é um termo, né, novo ainda, né? Novo. E quando a gente vai para fora, a gente sai do Brasil e a gente vai para outros países como Estados Unidos e Europa, isso já é muito mais usado, né? Esse termo já é muito mais usado e praticado. Quando a gente olha para o Brasil aqui, primeiro ponto, a gente está olhando para um país onde a gente nasceu com aquela cultura de adquirir um imóvel, né? E quem aquela frase célebre, né? Quem casa quer casa, ou seja, a gente começa a perceber assim, vínhamos de uma cultura de aquisição. Depois começamos a ter um comportamento diferente das pessoas que queriam um imóvel. Aí hoje a gente está falando de digitalização, e aqui nos bastidores eu estava conversando com a Débora, a gente estava falando assim sobre os nômades digitais. Uhum. E a gente fala do short stay. Eu tô quase um nômade, inclusive, Zanotto. Você está. Eu tô quase um nômade. Eu vou em Porto Alegre, tô em São Paulo, daqui a pouco tô quase um nômade. E aí, Débora, o ponto-chave dessa conversa aqui para mim, quando a gente fala de short stay por que demorou-se tanto para perceber que essa era uma ideia que seria tão benéfica para o setor? Será que demorou para perceber porque demoramos a enxergar o público que estava entrando para o imobiliário nos últimos 10 anos? Ou não se tinham tantas iniciativas pensando nisso por parte das empresas? Eu acho que, primeiro, o comportamento das pessoas tem mudado muito nos últimos anos. As pessoas, acho que isso que você falou dessa mentalidade, né? Quem casa quer casa, isso, a geração que está vindo aí não quer ter nada, né? Não quer ter carro, não quer ter casa. Então, eu acho que o próprio comportamento do consumidor foi o que incentivou esse mercado a crescer. Uhum. E a gente vê que em outros países está muito mais avançado do que aqui no Brasil.
E aqui a gente vê assim, uma tendência muito forte de alta, né? Cada ano contra ano a gente vê que o aumento da demanda mesmo aumenta demais. Perfeito. E fala um pouco pra gente, Débora, então, quem é a Débora e como é que surgiu, então, essa ideia da 360 Suites? Como é que você criou isso, né? Ainda mais olhando, vamos imaginar que seja um concorrente de peso, o Airbnb, né? Quando ele veio para o Brasil, veio com esse novo conceito. Acho que aí começou, né, realmente a se falar disso. Porque quando a gente fala de aluguel de temporada, essa palavra, assim, essa composição, aluguel de temporada, me lembra quando eu ia para o litoral, lá no Rio Grande do Sul. E aí a gente ia para uma praia lá do litoral, Atlântida, Torres, alguma praia, e sempre tinha um corretor com uma plaquinha na esquina falando, aluga por temporada aqui, aluga uma casa. Era um mercado nada digital, né? O aluguel por temporada. Aí o Airbnb veio e criou uma plataforma, para mim, uma das mais disruptivas que surgiram no mercado, porque ele trouxe uma coisa extremamente, né, manual ali para um ambiente digital. E aí surge a 360. Como é que começou isso? Por que começou e quanto tempo já está? Conta um pouco pra gente da história da empresa aí. É bonito falar quando a gente começa um negócio que faz um business plan, deixa tudo bonitinho, um planejamento longo. Isso é pro livro depois. Não foi nada disso. Eu quase que tropecei no negócio. Que massa. No final de 2018, eu comprei 4 apartamentos como investimento. E mobiliei, estava pensando, a minha ideia era fazer uma locação tradicional. Aí eu fiz a reforma, no primeiro mês, eu consegui fazer um contrato 30 meses, achei que tinha feito um negócio da minha vida. E aí eu conheci um proprietário naquele prédio, falou, não, aqui funciona super bem, Airbnb, a gente faz locação por temporada, o retorno é ótimo. Eu falei, tá bom, vou tentar. E no começo, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo e eu vi que o retorno da locação por temporada para o proprietário era muito maior do que a locação tradicional. Mas também muito mais trabalhosa. Então, né, atendimento, governança. E eu comecei a conversar com outros proprietários e eu vi que eles tinham as mesmas dores que eu. E foi aí que eu tive a ideia de fundar a 360 Suites. E no começo, assim, o atendimento 24 horas era eu sem dormir. Nossa. A governança, eu peguei uma Fiorino velha que tinha na casa dos meus pais, estacionei na garagem do prédio e usei para guardar enxoval, toalha. O algoritmo de precificação era o algoritmo, né? Eu ficava lá no sistema dia e noite mexendo para tentar otimizar a receita. Legal. E isso foi... Eu comprei em 2018, eu comecei o negócio no comecinho de 2019. E aí foram com esses 4 imóveis, 3 anos se passaram. Hoje estamos chegando perto dos 1.000. Fantástico. Agora, sim, com muita tecnologia, a gente investiu muito nesses últimos 3 anos. E assim... E a equipe, gente muito qualificada. Eu acho que essas 2 coisas foram fundamentais para a construção da empresa e para fazer o negócio crescer. Então, do business plan para o que vocês têm hoje, houve uma quebra de modelo de negócio, né? Que você pega e fala assim, pô, eu desenhei, eu escrevi, eu planejei, pus gráficos de linha, de coluna e tal, mas no dia a dia a gente percebe o seguinte, né? Você empreendendo teve que rasgar o business plan, né? Porque... Nem fez o business plan. Teve que rasgar, pensar assim, puxa, eu vou começar e aí, quando a gente olha, Débora, hoje para esses números, esses big numbers que você trouxe aí, são fantásticos, quase 1.000 imóveis ou 1.000 imóveis, né? Essa evolução de sair de 4 imóveis para 1.000... Em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Tendo uma pandemia no meio disso. Exatamente. Parabéns. Isso mostra que você chegou no tempo certo para a necessidade do mercado, né? Você trouxe uma ideia que, assim, todos imaginam, pô, mas eu vou competir com Airbnb, vou competir... Não é competição, é encontrar o teu caminho dentro de todo um movimento que está sendo criado dentro do imobiliário. Isso fez de vocês, da 360 Suites, uma plataforma de expansão. E vocês se concentram aonde? Hoje é 100% em São Paulo. Tá. Na cidade ou no estado? Na cidade. Na cidade. Eu acho que até na construção do negócio é importante, pelo menos para mim. Assim, eu gosto de... Eu brinco, né? Eu preciso enxergar o que eu estou fazendo. Tá. Até a gente está constantemente em evolução, criando processos para, quando for expandir, que obviamente está nos nossos planos para outras cidades, a gente já tem uma estrutura mais robusta e acertar em outras praças também.
Fantástico. E quando você olha vocês usam o Airbnb ainda? Sim, a gente não enxerga como concorrente. Isso que eu ia falar, isso é muito legal. Complementar, né? Airbnb e Booking são plataformas gigantes, não tem por que concorrer. Plataforma de distribuição, né? Assim como quem trabalha com o mercado imobiliário usa o Zap, o Viva Real, de distribuição de ofertas, né? Eles têm a maior atenção, claro, investem muito mais nisso e tem uma distribuição. É muito legal quando de um business tecnológico como o Airbnb surgem outros negócios, né? É muito legal. O Airbnb veio, trouxe essa disrupção e dentro do Airbnb a gente vê vários, né, negócios que possam surgir ali como a 360, né? Empreender dentro dessa plataforma. E a gente vê até, deu notícia recente que a Casaí, né? Casaí, que chegou agora há pouco do México, já está fazendo essa operação com a Nomad, porque acho que gastaram muito dinheiro para fazer. Eu gosto quando eu vejo um negócio que começou, testou e está crescendo de maneira mais sustentável, né? Como é que você vê esse horizonte do mercado, onde a gente tem lá a House, a Noma, a Casaí que tinha também, e alguns outros players também que fazem essa gestão. Eu acho que o mercado tem muito espaço, na verdade, porque é muito grande, né? E eu acho que ele está começando. Mas você vê também dessa forma que o mercado ainda em ascendência, assim? Sim, tem muitos players e eu acho que não é um mercado winner takes all. Acho que tem espaço para bastante gente. Você vai ver, pelo jeito que eu me visto, eu não sou muito da moda. Então, agora está na moda falar que a empresa é sustentável, que tem o fluxo de caixa positivo. Tem muito concorrente que nem você falou, acabaram gastando muito dinheiro, hoje estão tendo que se reorganizar. E o nosso crescimento sempre foi orgânico. Eu sou mais, assim... A minha cabeça, a empresa tem que dar lucro. A gente pensa muito na sustentabilidade do negócio. Eu acho que isso agora está na moda, né? Falar que tem que ser sustentável, mas eu acho que a gente estava até contra a maré antes. Sabe? Falando, não, tem que gastar para crescer. Eu falo, não, tem que ganhar dinheiro para crescer. Ótimo. Eu acho que é algo... Era impensável, né? No mundo das startups antes. Eu acho que isso está mudando. Essa visão tua é boa, porque... muita startup que a gente conhece aí teve um cash burn violento para poder se estabelecer. E ainda está queimando grana, né? Ainda tem muitas aí que estão queimando muito dinheiro. E agora estão cortando as pessoas até para conseguir ter nessa... para poder empatar ali para o investidor olhar e falar assim, pô, valeu a pena, né? E quando a gente olha para essa coisa de grana, né, eu imagino que o público que você está atendendo hoje é o cara que ele está preocupado em ter um espaço para ele, onde ele tenha todas as comodidades e, se ele puder pagar algo justo por aquilo, ele realmente vai contratar o teu serviço. Quem é o cara, quem é a pessoa, quem é o público que chega na 360 Suites e quando ele recebe toda a oferta de serviços que vocês têm, qual que é a percepção que ele tem sobre isso? É um cara que já conhece o que é o short stay? É um cara que... tá ali, fala, só vim pra Achou no Booking lá? Achei no Booking. Como é que é isso para vocês lá? As pessoas que ficam com a gente, muita gente é primeiro usuário, primeira vez que entra no Airbnb, não, assim, estão acostumados a ficar em hotéis ou em flats e estão querendo experimentar uma coisa nova. Então, é bacana isso porque a gente vê, até nos primeiros anos eu via isso acontecer com mais frequência, assim, a primeira vez que eu estou na plataforma e hoje a gente já vê que as pessoas retornam, né? A nossa recorrência é muito boa. Que legal. E a gente vê que as pessoas, quem experimenta, gosta do produto. Mas é alguém que está vindo para um turismo corporativo? As pessoas que vêm, no geral, geração mais jovem. Tá. Assim, o nosso público até 35 anos representa quase 80% da nossa base. E as pessoas que querem privacidade e praticidade. Então, não querem sistemas muito burocráticos, não querem, muitas vezes, serviço. Elas querem fazer o check-in, entrar, não quer ninguém entrando quer ficar lá no cantinho dela, trabalhando. E são pessoas que vêm a trabalho, a turismo. São Paulo tem um turismo médico hospitalar muito grande. Então, são pessoas que ficam, às vezes precisam fazer algum tratamento, ficam 3 meses. E vem muita gente de São Paulo também. É impressionante como os prédios são todos novos, são estúdios, no geral de até 30 metros, que tem uma área comum bacana, piscina no rooftop. Tem muita gente de São Paulo que vem para passar um final de semana, para curtir a área comum do prédio. Que bacana.
Aí, ó. Aí, tá vendo? Setembro você já pode reservar. Já vou. Não, já vou olhar, inclusive, já. Poxa, né? Eu tenho agenda de São Paulo todo mês. Eu tô quase. Já tô meio paulista já. Bom, então vai ser nosso cliente. Não, boa, já vou olhar. Eu gosto muito de fazer isso, sabe? E eu vejo que lá em 2016 para 2017 eu comecei eu sou do mercado imobiliário há um tempo já, eu tinha uma imobiliária e eu comecei a olhar esse movimento do Airbnb, do quinto andar. E aí eu desenhei lá uma plataforma também em 2017, ou com alguns sócios, para a gente fazer um modelo parecido com o quinto andar. Né? E quando fala até de startup, eu acho assim, eu também naquela época olhei, vamos levantar o máximo de dinheiro possível, não consegui levantar todo o dinheiro que o quinto andar levantou, mas eu vejo que é um modelo, né? Um modelo de crescimento. Tu ter muito dinheiro à disposição ou tu fazer mais sustentável. Não tem um certo ou tem um errado, né? São modelos de crescimento diferentes, né? Mas eu olhei muito para aluguel nessa época. Eu nunca tinha trabalhado com aluguel no mercado, eu olhei muito para locação para criar essa startup de aluguel. E eu comecei a ficar muito encantado pelo conceito de morar, tu pagar para morar ali e tu daqui a pouco poder sair dali para outro. Mas naquele momento, quando eu construí a startup, eu não entrei nesse modelo. Eu entrei no modelo tradicional, né? Parecido com o quinto andar de aluguel, 30 meses e tudo mais. 1 ano, 30 meses. Mas eu sempre pensei, cara, para mim o pulo do gato aquela que a House fala muito agora, assinatura, né? Tu morar aqui, daqui a pouco tu morar ali, por um estágio de vida, né? Eu, naquele momento e no momento atual, gosto muito disso, de experimentar. Vou estar no prédio aqui, vou estar no prédio ali, acho muito bacana. E isso eu acho que, na real, veio até para ficar. Eu achava que era meio passageiro, mas veio para ficar. Muita gente está fazendo isso, né? E a gente tem essa geração nova que é meio nômade, né? Que trabalha com criação de conteúdo, com vídeo no YouTube, que não precisa realmente estar num lugar cravado, né? Sim. Esse é um público que já está acessando assim, em massa assim, para ter essa experiência de um prédio bacana e fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isso, exatamente. As pessoas querem curtir, não precisam de tanto espaço dentro da casa. Um estúdio, as áreas comuns. Então, os prédios têm piscina, tem academia, tem lavanderia, tem coworking. Então, no final, eles não precisam pagar tanto pela moradia e eles conseguem usar um monte de serviço que o condomínio oferece. Então, no pacote, acaba sendo mais vantajoso. Fantástico, né? Imagino que seja mais vantajoso mesmo. Quando eu passei 2 anos em Porto Alegre, e nesses 2 anos que eu fiquei indo e voltando para Porto Alegre, por conta das coisas que a gente tem aqui de negócios, eu e o Jota, e por estar à frente de uma startup lá no Sul também, eu me deparava com isso, Débora. Quando eu fui para Porto Alegre, eu desconhecia a cidade, eu fui direto para hotéis. Então, primeira coisa, você está chegando numa cidade, a primeira coisa que você faz, você vai se hospedar. A empresa que eu estava à frente lá falou, não, fica aqui, que aqui é do lado. Então, me colocou num hotel. Com o passar do tempo, eu fui mudando a minha maneira de morar na cidade, né? Se a gente pode dizer assim. Aí comecei a ir para os Airbnbs. Então, eu imagino que assim, eu hoje estou com quase 50 anos, tenho 46. Eu comecei a entender o que era a vida livre de hotéis e as hospedagens tradicionais, faz o quê? Uns 4 ou 5 anos. Mas eu imagino que essa moçadinha que está chegando agora, com todo respeito, moçadinha, é o cara mais novo, é você, que tem 29 anos, 30, né? Eu sou uma moçadinha. Você é uma moçadinha. Esses meninos que estão chegando aí, essa juventude que está chegando, acho que o primeiro passo deles hoje não é mais olhar para o hotel, né? A gente vai ter o público do hotel. Sim, a gente vai ter o público do hotel. Tem sempre aquele que quer estar dentro, como você falou, carregado de serviço. Vai ter o café da manhã, desce para tomar o café da manhã. Vai ter alguém trocando a sua roupa de cama. Vai ter alguém fazendo a limpeza do seu quarto. Vai ter alguém trazendo o seu carro da garagem. Ok, vai ter esse público. E vai ter aquele público que, deixa que é comigo. Sim. Né? Eu hoje, com quase 50 anos, estou nesse público que deixa que é comigo. Eu quero fazer as minhas coisas, eu escolho um lugar para ficar, eu arrumo o quarto, eu faço esse tipo de ambientação. Para o negócio em si, Débora, para vocês da 360 Suite, quando é que vocês perceberam que vai dar certo? Né? Porque vamos tirar assim, vamos separar o público que ainda está no hotel, o público que está procurando a flexibilidade, a liberdade, o processo de escolha por ele mesmo. Quando é que vocês romperam aquela barreira e falaram assim, puta, agora eu tô vendo que esse negócio vai dar certo? Eu nunca tive dúvida. Na vida a gente tem que acreditar no que a gente está fazendo. Então, assim, eu sou muito trabalhadora, eu gosto de trabalhar. Então,
Começamos com as 4. Aí, no começo, colocava mais 5 unidades. Eu falava, será que tem demanda para isso? E tinha. Aí bota mais 4. Mas no final, hoje a gente coloca 100, eu posso colocar 100 unidades para dentro sem medo, porque existe demanda. Tem muita gente procurando por esse tipo de solução. Né? Então, eu não sei se teve um momento que eu falei, deu certo. Foi fazendo. Eu acho que está dando. Eu vou indo até... Eu vou indo. E quem entrega a unidade para vocês? Por exemplo, se eu sou um proprietário, eu gostaria de deixar para vocês fazerem a gestão disso. Aí que está o outro lado da coisa, né? Você tem o lado da pessoa que usa. Do hóspede, né? Do hóspede. E você tem o lado da pessoa que entrega o bem para que você faça a gestão, né? Como que esse cara olha para esse momento? Ele também participa de algo assim? Ou é o cara mais velho, o cara que fala, puta, eu tenho 3, 4 imóveis parados lá, eu preciso ganhar dinheiro com isso? Como é que é esse cara? Qual que é a vida dele? Como que ele se relaciona com o negócio de vocês? Eu acho que da mesma forma que foi disruptivo para o locatário, né, viver dessa forma mais temporária, para o proprietário também. Né? Tem muitos que, quando a gente vai conversar, ainda falam, mas como é que não sabem como é que funciona. E a gente começa a explicar o modelo, começa a explicar as vantagens que tem sobre uma locação tradicional. E o nosso contrato, a gente tem muita segurança no que a gente faz. Nosso contrato é muito flexível. Quer sair, sai. E eu posso falar que, assim, hoje, graças a Deus, menos que 1% dos proprietários saíram da nossa base. E eu acho que isso é um reflexo do trabalho que a gente tem feito. Então, eu acho que isso, legal. Da mesma forma, do lado da demanda, que tá mudando, no lado da oferta, né, que são os proprietários também. A gente tem crescido de forma 100% orgânica, então é no boca a boca. A gente trabalha bem para uma pessoa, ele fala, eu vou te apresentar meu cunhado, meu irmão, e vai crescendo dessa forma. Então, esse pulverizado é o que a gente chama de oceano azul aqui dentro, porque tem muito proprietário, tem muita oportunidade. Tem uma outra frente que a gente também atua de crescimento, que são as incorporadoras, né, que são atacadas, assim, a gente chama o atacado e o varejo. O atacado são essas incorporadoras que às vezes têm estoque, ou querem, inclusive, oferecer uma solução, uma solução para as pessoas que vão comprar. Né? Fala, olha, a gente fez uma parceria com a 360 Suítes, compra que você vai ter uma renda garantida. Então, para a incorporadora também é uma solução legal. E eu acho que isso as pessoas estão cada vez mais buscando soluções que nem a nossa, porque a diferença do nosso modelo para um quinto andar, por exemplo, é que não tem, por exemplo, tempo de vacância entre às vezes as pessoas não colocam isso na conta. Você fala, no quinto andar eu ganho X reais, mas eles não contam o tempo que está parado, o custo desse imóvel parado. Muitas vezes também a gente tem que cuidar do imóvel porque está entrando gente todo dia. Às vezes, quando você faz uma locação longa, quando você vai receber o imóvel... E está diferente. Ele está diferente. A gente não pode não cuidar. Então, isso eu acho que é algo que também tem mudado. As pessoas antes falavam, será que vai ter um monte de gente no meu apartamento? Será que vai estar em ordem? E eu acho que estão percebendo que é justamente ao contrário. O fato de ter sempre gente no apartamento faz com que a gente tenha que cuidar dele. Ele vai estar sempre em perfeito estado. E nesse exemplo que você deu, eu acho muito legal trazer um exemplo pessoal. Recentemente, a minha mãe ela foi para um apartamento. E eu gosto de contar isso porque o proprietário de uma casa, de um imóvel, de um apartamento, ele tem muita culpa se o imóvel dele passa por algum problema de manutenção e outras coisas mais. Ele tem muita culpa. E eu vou dizer por quê. Minha mãe morava numa casa de 250 metros de área construída. Éramos em 4, né? Quando eu nasci, meu irmão depois veio, já existia meu pai e minha mãe. Meu pai agora não mora com a minha mãe já faz algum tempo. Minha mãe estava sozinha nessa casa. O que aconteceu? Sozinha numa casa de 250 metros quadrados. Ela chegou para mim e falou, não consigo mais manter essa casa, não dá. Tá, vamos procurar um recurso. Fui para as plataformas, somos do imobiliário, né? E fomos para as plataformas. Comecei a trazer para ela dentro do meu processo de busca, várias unidades que estavam disponíveis nessas plataformas. Ela foi visitar todas e disse, não gostei. Tá bom. Uma amiga falou, olha, no prédio que eu moro tem uma unidade para alugar. Ela foi lá e falou, gostei. Quando ela entrou no apartamento, ela percebeu que uma coisa é você olhar, uma outra coisa é você habitar. Quando ela entrou para morar nesse apartamento, ela começou a achar um monte de coisas que deveriam passar por manutenção. E eu fui verificar isso. A primeira porta do armário que eu abri, a porta caiu na minha mão.
Nossa. Fui abrir uma porta da área de serviço, a porta não abria. Enfim, quando a gente olha para esse modelo que você está trazendo, e outras plataformas já fizeram isso antes, e algumas devem vir aí depois, a gente percebe que o cuidado com o imóvel é o importante, e essa rotatividade de pessoas faz com que o cuidado continue acontecendo, né? Uhum. Então, talvez esse seja o grande diferencial para o modelo tradicional. Porque o proprietário do imóvel que deixa ele para que vocês façam a gestão da hospitalidade, ele sabe, vai ter alguém cuidando, vai ter alguém olhando para a manutenção, vai ter alguém cuidando da entrada e saída das pessoas, vai ter alguém resolvendo problemas para mim. O que eu só preciso fazer é entregar o imóvel em boas condições para que eles continuem fazendo isso. Esse para mim, é o grande diferencial que tem entre um processo plataforma e o mercado tradicional. Ou estou muito errado? Não, você tem toda a razão. Eu acho que você falou uma coisa importante. Quando a gente recebe o imóvel, o proprietário ele tem que estar pronto para alguém entrar e morar. Né? Então, existe um checklist? Existe um critério. Então, a gente, obviamente, tem que ter todo o mobiliário, TV, tem que estar pronto para a pessoa morar. A gente até entra com alguns itens quando precisa, mas o apartamento já tem que estar pronto para esse modelo. E a gente tem, inclusive, assim, a gente criou diversas tecnologias. Eu tenho um foco muito grande em operação, porque eu acho que o segredo do negócio está em ter uma boa operação. Dentro de uma das coisas que a gente criou foi o próprio inquilino, ele tem, dentro do portal dele, ele consegue fazer qualquer tipo de solicitação, seja manutenção, seja... quero um cobertor, qualquer coisa que ele mesmo faz, e esse pedido não tem 1000 etapas. Ele vai direto para a camareira responsável, direto para a equipe de governança ou de manutenção, e isso a gente consegue ganhar muita agilidade no processo. Então, eu acho que esse é um dos diferenciais que faz com que a gente consiga manter, a gente tem muita agilidade na solução dos problemas, e é isso que eu acho que é o segredo do negócio. Tudo se resolve na operação do negócio em si. Tem sempre alguém prestando atenção no que está acontecendo, então. Tem sempre alguém prestando atenção. Imagina esse pessoal, né, que ou ficava em hotel, ou eles... é muito diferente a nossa estrutura de um hotel. A gente tem que oferecer praticamente muitos dos serviços iguais, só que você não tem recepção, você não tem lavanderia interna, você não tem a mesma estrutura. Então, isso forçou com que a gente criasse soluções que empoderasse, né, o inquilino para ele conseguir resolver as coisas sem necessariamente precisar de toda essa estrutura. E é legal que isso abre um modelo de negócio também bacana para quem é investidor imobiliário, né? Que tu basicamente compra um imóvel, mobília ele, tu só tem as preocupações de dar tua conta depois para ser depositado, né? O nosso lema é rentabilidade sem dor de cabeça. Boa, é isso aí. Imagina o investidor, às vezes, que até não quer comprar imóvel porque tem essa coisa, putz, eu vou ter que fazer toda a mão de ter o imóvel, de cuidar dele, de fazer... abre uma possibilidade de negócio também bacana de novos investidores entrarem no mercado. Lembra a conversa que nós tivemos com o Pedro Câmara, lá do Escola de Imóveis, não sei se você conhece, tem um Instagram, Escola de Imóveis, do Pedro Câmara. O Pedro, gente boa pra caramba, também conhece muito o mercado imobiliário. O Pedro é um investidor imobiliário, e é legal que ele fala dos investimentos que ele faz, vida real, assim, não é aquela coisa, ele tem 10 milhões de reais e comprou um monte de imóvel. Ele foi comprando comprando outro. E ele faz isso, né? Ele compra para alugar, para investir. E é muito bacana. O Pedro, claro, se envolve mais, né? Porque ele gosta de fazer isso. Mas eu vejo muita gente ali que ele até tem um curso, tem um medo de, putz, eu vou comprar, e será que eu vou dar conta de ter 1, 2 imóveis? Aí, tá aí a solução para a pessoa que quer investir no mercado imobiliário, que para mim é o melhor investimento que tem, ela pode fazer isso e deixar na mão de vocês a operação desse negócio, né? Ainda com uma rentabilidade maior do que ela teria se ainda estivesse se envolvendo, né? Exatamente. Assim, hoje eu vejo com as coisas que a gente construiu, eu consigo oferecer muito mais do que eu conseguia quando eu tinha os meus 4 imóveis. A gente consegue agregar muita tecnologia. A gente criou, por exemplo, o algoritmo dentro de casa que, quando a gente implantou isso, fez uma diferença gigante na rentabilidade. Então, a gente consegue até entregar mais do que se ele fizesse sozinho. Bacana. E vocês conseguem metrificar, por exemplo, a precificação? Olha, essas unidades precisam elevar em 10% o preço, que ainda vão continuar alocando, essas daqui eu preciso diminuir. Esse algoritmo de vocês faz esse balanceamento de preços, é isso? Exato. Ele leva em consideração, a gente faz tem um scraping web, então a gente faz uma análise do set competitivo,
Junto com essa informação, a gente usa dados internos também, e com isso a gente faz oscilação de preço diversas vezes ao dia, e a gente vê que a gente consegue precificar de acordo com a demanda. Então, em datas pico, como Dia dos Namorados, Lollapalooza, a gente faz 7x, o que faz numa diária normal. Faz a tarifa dinâmica do Uber. Exatamente. Automático ali vai regulando. Pô, que fantástico, que legal. E fiquei curioso agora na operação de vocês, porque digamos que eu comprei um apartamento ali não sei, Faria Lima, por exemplo. E vocês, quando vão operar um apartamento, mesmo tendo um só no prédio, vocês também fazem assim, pulverizado, tem um prédio, tem um apartamento nesse prédio, tem outro aqui, ou é melhor, claro, quando tu tem mais num só, né? Mas com a parceria com a incorporadora, por exemplo, é muito bacana. Acho que é legal a gente falar disso também. Mas essa coisa mais pulverizada, tem um apartamento aqui, um apartamento ali, vocês conseguem também fazer essa gestão aí, ou tem uma prioridade maior para... A gente prefere, até por questão de eficiência operacional mesmo, se eu vou entrar em um prédio com uma unidade, ele precisa ter oportunidade de crescimento ou que seja perto de um raio onde eu tenho outras coisas, que eu consiga fazer essa operação de uma forma eficiente. Então, a gente criou alguns hubs estratégicos em alguns bairros. Então, pode ser que tenha um naquele prédio, mas eu tenho 8 no prédio vizinho. Se tiver uma coisa muito afastada de tudo que eu acho que o nosso churn é tão baixo justamente porque assim, eu só entro em coisa que eu sei que eu vou entregar. Perfeito. Eu acho que a gente tem que prezar por isso. Assim, eu prefiro não pegar se eu acho que eu não vou trabalhar bem naquele lugar. E esse é um desafio de operação que, inclusive, quando essas maiores startups surgiram, elas ignoraram um pouco isso, né? Querendo ter imóvel em tudo que é lugar. E esse é um desafio gigantesco. É o que eu sempre me perguntei. Se eu quero ter imóvel em vários lugares, como é que eu gerencio, né? Se tem um só aqui, depois 2 ali, porque é a operação realmente o maior desafio, né? A oferta, né? Tu tem bons canais que pode fazer oferta, mas a operação é o maior desafio, né? E falando de tecnologia interna ali do apartamento, por exemplo, a gente fala de, por exemplo, fechadura eletrônica. Vocês conseguem incentivar os proprietários a usarem isso ou é meio que um requisito, assim, não, tem que ter fechadura ou não tem? Como é que vocês usam essa parte de... Porque facilita o check-in e check-out. Claro. Né? A gente pede com muito carinho. Boa. Com muito carinho. Para colocarem, porque isso facilita muito o dia a dia. Então, como que funciona a experiência desse inquilino? Então, ele vai fazer a reserva. Aí ele já recebe um link, vai fazer o pré-check-in dele, porque quando ele chega no prédio tem que ter os dados deles. São prédios residenciais. Então, o porteiro trabalha para o condomínio, então ele precisa ter os dados dessa pessoa para fazer a liberação. Nesse momento, ele vai receber os dados com o código da porta, sem o Wi-Fi, e ele mesmo consegue fazer, ele entra sem ter que falar com ninguém na nossa equipe. A gente brinca, né? O melhor dos mundos é quando eles nem sabem que a gente existe, porque quer dizer que deu tudo certo. Eles fazem o check-in, ficam lá quantos dias, meses quiserem, e na saída eles apertam um botãozinho, fiz o check-out. E aí a gente entra para fazer a limpeza do quarto. Isso é muito legal. Eu gosto muito desse modelo, sabe? Ultimamente, eu gosto de hotel também, eu confesso, eu gosto muito de hotel também, porque eu gosto do café da manhã do hotel. Eu gosto às vezes, dessa comodidade de chegar, tomar um café, sabe? Eu gosto. Mas eu também gosto muito, e aí vai de momento, quando eu quero ficar um pouco mais tempo, eu prefiro ficar no apartamento. Então, o hotel ali, finalzinho de semana, até legal. Você vai 3 dias no buffet super feliz, né? E no quarto você já vai, eu quero um pão, um pão na chapa. Exato. Inclusive, eu lembro um hotel lá em Porto Alegre, que o Swan lá da Gabriela, fizeram um negócio fantástico lá, pegaram um hotel antigo e fizeram uma reforma, o hotel ficou bonitaço, ficou legal, e tem co-work, tem co-living, tudo no mesmo prédio do hotel, assim, tem um hotel, um ambiente muito legal. E eu avaliei pegar lá pra morar lá, pra ficar um tempo. E eu tava olhando assim, será que eu pego? Porque tem como tu alugar o quarto, né? Por short stay também, com ou sem café da manhã. Eu pensei, puta comodidade eu alugar um café da manhã, né? Mas depois eu fiquei pensando justamente isso. Eu acho que na primeira semana eu já vou estar enjoado do café da manhã, de comer sempre o café da manhã ali, né? Então, o hotel tem muito isso. Em longos períodos, eu acho melhor ficar num apartamento. Eu morei mesmo. 1 ano em Manaus e eu morei em hotel. Eu ficava de segunda a sexta. Cansa. Foi a minha vida lá em Porto Alegre. Então, quer dizer, a gente está tendo aqui as experiências em comum, todos os três, né? Porque estar no hotel em algum momento é bom, mas aí quando você começa a repetir, ter rotina, ele passa a se tornar algo que você fala assim, opa,
Quero ir embora. Eu acho que além do serviço das pessoas, eu acho que a grande diferença de quando você está num apartamento é que hoje as pessoas querem viver a cidade, né? E eu acho que quando eles estão num ambiente, no seu próprio apartamento, eu acho que eles estão mais inseridos na rotina da cidade mesmo. Tu te sente, né, em casa, parece. Né? O short stay, na verdade, assim, ele é uma locação por curta temporada, mas ele não é uma locação que limita você a fazer coisas, né? Porque o entendimento que muitas pessoas têm, Jota, isso já ficou claro conversando com amigos, colegas e tal, assim, mas eu vou para lá, vou ficar 3 dias naquele lugar, mas eu tenho medo de sair. Não quer dizer que você não vai ter nenhum tipo de assistência, né? Acho que assistência sempre tem, vocês do lado da plataforma. A plataforma estão sempre ali assistindo as pessoas, mas ele tem a liberdade de fazer o momento dele, né? No hotel é aquilo, voltando pro hotel de novo. Você acorda pela manhã, desce, toma o café, sobe, se arruma, sai, vai fazer o que você tem para fazer. Nesse modelo do short stay, as últimas viagens que eu tenho feito, a gente sempre pega um Airbnb, encontra alguma coisa no Booking e tal. A gente fugiu, eu e minha mulher, nós fugimos do hotel. Fugimos do hotel. Exatamente porque a gente quer o que você falou, viver a cidade. Né? Então, a gente quer acordar a hora que a gente quiser acordar, descer, ir na padaria que a gente quiser, ou, sei lá, ir para o restaurante que a gente quiser, ou teatro, cinema, enfim. A gente quer viver a cidade. Baseado nisso, Débora, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é mais direcionada a público-alvo que vocês atendem. As pessoas que chegam até vocês, elas pedem algum tipo de auxílio? Olha, eu quero saber o que tem por aqui, ou elas já vêm com tudo programado, já sabem viver a cidade e assim vai? Tem gente que vem, a gente e pergunta, mas a gente tenta, nas plataformas, dar o máximo de informação possível. Então, a gente já vai falar os restaurantes que tem perto, onde fica o banco, onde tem a farmácia. Na descrição ali já. Então, para ele não ter que perguntar. Mas se perguntam, obviamente, a gente responde. Mas as perguntas, as pessoas, no geral, vêm com um propósito específico. Então, já sabem que quem vai ficar no centro quer ir conhecer a 25 de março, já vê pela localização, quer ir fazer compras. Então, acho que São Paulo é uma cidade... Muita gente vem com um objetivo. Né? Já aconteceu no meio da madrugada... Acontece alguma ocorrência, teve que sair correndo para resolver? Porque isso é uma pergunta que muita gente acha, uma startup, uma plataforma, ninguém vai fazer nada. Se der problema, né? Se der problema, quem resolve? Olha, já aconteceu isso? Já. Assim, o bom do short stay é que a gente sempre tem história para contar. Já aconteceu muita coisa. Mas eu lembro no primeiro mês que eu comecei a trabalhar, eu recebo no Airbnb, acho que era 1 da manhã. Um americano que estava lá no centro da cidade me escreveu que ele se trancou para fora na varanda do apartamento. E ele estava com um pega-ladrão na porta e não tinha como entrar. E a gente não tem equipe às 2 da manhã no prédio. Como que vai resolver? Então, vou eu ligando para bombeiro para tentar resolver no final. Bombeiro. Não, e foi alguém lá, conseguiu abrir a porta para ele, mas isso acontece. Assim, e lá no começo a gente não tinha, né, estrutura 24 horas. Hoje já tem, mas... Acontece você vai descobrindo as coisas conforme elas vão acontecendo, né? Exato. Até tu ter uma estrutura que já prevê, tu vai descobrindo na hora ali, né? Que as coisas acontecem, né? Não, muito massa. Eu lembro de uma conversa que nós tivemos com o Jason também no podcast. O Jason falou, a gente estava falando de Jason lá de Santa Catarina também, empreende no mercado imobiliário, cria produtos legais no mercado. Um deles, inclusive, falando também de short stay, né? Tá com o pessoal da House. E a gente estava falando de uma tendência que está acontecendo no mercado, que é da gente ter as marcas envolvidas no mercado, né? Da gente ter as incorporadoras lançando prédios com marcas, né? De marca de luxo, de roupa, né? Tudo mais. Mas daqui a pouco a gente vai começar a ver... Eu participei de uma palestra há pouco tempo do Caio Maia, da Chili Beans, e eu depois falei com ele assim, e eu percebi que, cara, Chili Beans daqui a pouco vai fazer alguma coisa no mercado imobiliário, assim, sabe? Do branding, assim. Que nem a House faz, às vezes, né? Quarto temático. Sim. Já surgiu essa demanda para vocês? Ou é alguma coisa que vocês pensam também daqui a pouco, né? Para dar vamos fazer uma parceria com uma incorporadora num prédio e vamos criar um quarto temático, ou vamos criar um conceito diferente. Esse aqui é o quarto gamer, não sei, um exemplo. Já teve essa ideia aí? Eu acho que isso vai começar a acontecer assim, mais vezes no mercado, bastante. Né? Eu acho que sim, mas quando falando assim que a pessoa vai morar lá, eu acho que a gente precisa garantir o básico. Assim, eu acho super bacana isso, assim, né, essas coisas temáticas, mas cool. Tem que fazer um arroz e feijão gostoso, sabe? Então, a cama tem que ser boa, o Wi-Fi tem que ser bom, você tem que prestar um bom atendimento.
Eu acho que isso, na minha visão, é mais importante você fazer o básico bem feito do que também querer reinventar a roda. Porque no final do dia, a pessoa só quer uma cama e um chuveiro quente, né? É. Uma boa cama e um chuveiro quente. Não é sexy falar assim, mas na minha visão é um arroz e feijão da vovó. Mas você sabe, Débora, você disse assim, não é sexy falar isso, mas você tornou o teu negócio sexy por conta disso. Porque quando você entrega o mínimo necessário... Isso é um diferencial, né? O mínimo necessário para que a pessoa se sinta bem, ela fechou a porta e ela olha e fala, nossa, que gostoso ficar aqui, você tornou o teu negócio um negócio de desejo, né? E eu vejo que a gente pouco pensa nisso, né? Como é que eu posso fazer isso aqui se é algo que as pessoas vão querer habitar, vão querer usar? Sabe, o mercado imobiliário é um mercado que pensa em empilhar tijolo e cimento. Ponto. Depois que isso tá a mercado, eles só pensam em fazer o maior número de vendas daquilo para poder rentabilizar. Ponto. Depois que um imóvel é vendido é vendido duas, para o segundo, terceiro, quarto proprietário, aquilo se torna uma rotina que o cara fala, bom, do jeito que tá, vai. Do jeito que tá, vai. Linha de produção. Linha de produção. É como você fazer carro, né? Sai tudo igual. E aí eu acho que essa tua visão de ter começado lá atrás, empreendendo, entendendo modelos de negócios diferentes e como você ia atuar, olhando para o que o público-alvo gostaria de ter e foi crescendo organicamente, sustentável, tornou o teu negócio de desejo. Eu assim... Minha opinião é que isso vai ser algo que vai ter muito ainda. O que vocês estão planejando para daqui para frente? Você disse que está na cidade de São Paulo. Vocês já planejam, então, dentro do processo de expansão de vocês, algum pulo? E esse pulo ele já foi pensado? Tem algum polo que vocês estão indo? Porque tem muita gente que escuta o Prop Talks que está em outras cidades, está em outros estados e está envolvido com esse negócio do short stay também. Então, assim... Não queremos números, mas queremos entender assim, poxa, qual que é o meu próximo desafio? Sim. A gente, nem se você falou, né? A gente está só em São Paulo, mas a gente vai, no final desse ano, começo do ano que vem, já entrar em outras cidades. A ideia é, no ano que vem, entrar em mais 3 capitais. Você pode falar quais? Eu prefiro, deixa acontecer. Ótimo. Boa. Eu não gosto de me antecipar, deixa acontecer. Boa. Depois eu falo, olha, conseguimos. Então, mas tem, assim, a gente vê que São Paulo já é um mercado muito consolidado nesse segmento, mas a gente vê outras capitais assim que tem muito espaço para crescer. A gente tem bastante dados de onde tem, né, uma demanda reprimida que precisa de supply. Então, às vezes não é no lugar óbvio, sabe? Por exemplo, Rio de Janeiro, que tem muito turismo, tem muita oferta também. Então, às vezes parece São Paulo, depois Rio. Eu não acho que esse seria o próximo passo. Assim, eu acho que tem outras capitais que têm uma falta de oferta. E eu acho que é aí que a gente vai entrar. Você pega o exemplo do Catar, né? O Catar. Vai ter a Copa do Mundo no Catar agora. E quando foi feita a escolha do país sede, a primeira coisa que foi identificada por todos que estavam ali, assim, não tem hotel disponível para a quantidade de pessoas que vão para o Catar. E eles tiveram que, da noite para o dia, começar a levantar hotel lá no Catar e pegam as cidades vizinhas da onde é a capital ali e começa a pôr gente. Essa coisa da oferta, que nem você falou, o Rio de Janeiro, mas tem muita oferta. Isso pode ser um agravante para o mercado, porque o Rio de Janeiro também não tem muita demanda? Tem. A gente vê alguns estudos que a gente analisa, né, onde está a diferença entre oferta e demanda. Pode ser que, assim, eu não estou falando que não vamos entrar no Rio, porque existe bastante oportunidade lá. Mas não é tão óbvio essa análise, né? Não é só olhar que é o lugar que mais bomba e que é assim, ali que tem que estar. Sim, assim, entendi. Acho que tem que ser uma análise um pouco mais profunda, né? Acho que a gente tem que sempre olhar para dados e saber entender, né, o que ele está falando. Não é porque o maior número de turismo está no Rio que lá tem que ser o primeiro lugar que você vai. Entendi. Pegando até o gancho que o Zanotto falou, demanda e tudo mais, a gente está tendo um boom já há algum tempo, né, e eu acho que ele vai seguir ainda, de lançamento de apartamentos compactos, né, que é o principal apartamento para esse tipo de modelo de negócio. Sim. Como é que vocês enxergam assim, essa quantidade de lançamento que está tendo, cada vez maior, e ainda vendendo eles naturalmente, né, lançando e vendendo para investidores? Isso é realmente uma demanda
que ainda a gente tem muito espaço ainda, ou já está no momento de ligar um certo alerta, assim, de, acho que estão lançando muito prédio? O que vocês acham disso? Eu já me fiz essa mesma pergunta. Imagina. Até como investidor, eu falo, será que tem muito? Eu converso com muita incorporadora. E se a gente parar para olhar o déficit habitacional que tem hoje, tem espaço para isso tudo. Do estoque que tem hoje, vamos falar do que está construindo. Então, eu acho que, assim, São Paulo, falando daqui que eu conheço muito bem, a demanda é infinita. Então, assim, vem muita gente para São Paulo, tem muita gente morando aqui, as pessoas estão procurando morar nesses lugares mais compactos, às vezes mais perto do trabalho. Então, eu não estou assustada. Boa. Você vê assim também, Gustavo? Não, quando a gente olha para São Paulo, a gente está olhando para uma cidade que recebe milhares e milhares e milhares de pessoas todos os anos, né? Agora, vamos olhar para Porto Alegre. Vamos olhar o teu sítio lá, Porto Alegre. Mas sabe que, e aí é um ponto legal de ver, Porto Alegre também teve um boom de lançamentos, agora vão entregar a boa parte deles, e eu achava assim, mas para Porto Alegre eu acho que não sei se tanto assim vai caber. Mas se eu procurar um apartamento hoje para alugar, tanto no Airbnb quanto no aluguel tradicional, porque eu olhei há pouco tempo, inclusive, para ver. Os prédios mais legais, os mais novos, que são compactos, que foram pensados, que têm serviço, não tem oferta, não tem imóvel para alugar. Não tem. E eu fico absolutamente surpreso porque tem bastante, já tem alguns. É uma cidade, né, não é pequena, mas também não é tão grande. Mas eu fico assim, quero morar aqui. Ali onde a gente sempre vai tomar o café, o Café Cultura ali. Quero morar aqui. Não tem oferta. Um que outro abre, às vezes, assim. Então, eu acho que também tem espaço, assim, para cidades assim, né? Tem muito espaço em cidades que estão começando a repensar a convivência das pessoas com a cidade, né? Porto Alegre, eu falei, e Porto Alegre? Para te provocar, para trazer essa sensação Porto Alegre tá ficando legal pra caramba. Ou seja, repensar um Porto Alegre, né? São Paulo a gente não precisa nem repensar, porque São Paulo tem para tudo, né? E ela vai se adaptando, né? Ela vai se adaptando. É um organismo vivo, né? Mas aconteceu um efeito muito parecido no Nordeste, Débora. Na minha época de consultor, eu ia muito para João Pessoa, ia muito para Recife, para as capitais do Nordeste, para lançar produto imobiliário, ajudar as incorporadoras a lançar produtos. E eu fiquei muito tempo, 3 anos da minha vida, em João Pessoa, ali, não morando, mas indo todos os meses por conta de lançamentos. Sabe o que aconteceu? João Pessoa é um exemplo clássico de uma cidade que olhou para São Paulo, falou, os caras estão lançando lá apartamento compacto. Então, um primeiro construtor me chamou para fazer um projeto lá. Eu falei, olha, vamos testar? Você sabe que pode dar errado, mas você quer fazer, vamos testar. Fizemos toda a campanha e tudo mais, vendeu 100%. Ele falou, vou fazer mais um. E fez o terceiro. Aí veio mais um outro construtor e veio. Hoje tem estoque de planta compacta. Então teve um efeito reverso, porque a cidade começou a lançar tanto planta compacta que esqueceu de quem é da cidade, ficou olhando só para o turismo. Tem bastante essa avaliação também. Então a gente tem que começar a entender se o que eu estou colocando no mercado, se a gente olhar para o produto, se o que eu estou colocando no mercado realmente tem aderência. E aí é que vem a ideia, por exemplo, da 360 Suites. Poxa, se está tudo assim, deixa eu tomar conta disso, eu faço a gestão do negócio para você. A sua preocupação, construtor, incorporador, proprietário, é de apenas, no final do dia, ver o resultado que isso deu. E deixa que eu cuido do resto. Exato. Porque aí você consegue se conectar com diversos públicos, você consegue se conectar com diversas demandas, você consegue entender qual é o tipo de produto, em qual localidade você vai trabalhar. É isso que torna uma empresa plataforma uma empresa que pensa mercado. Porque a gente não está olhando para o produto, a gente está olhando para quem vai usar o produto. Sim. E a quantidade de dados, né? E eu acho que para o proprietário você falou um tema que ele quer ganhar no final do mês, né? A gente vê que as pessoas, às vezes, ainda têm resistência, né, no nosso modelo. E algo que virou a chave para a gente foi quando a gente criou o portal do investidor. Que muitas vezes eles ficavam numa angústia, né? Quando você recebe um aluguel fixo, você sabe que vai chegar no final do mês e você vai ganhar aquilo. No nosso, existe uma flutuação. E a gente criou esse portal que ele consegue ver em tempo real o resultado. Então, se ele quiser entrar no dia 5, no dia 15, ele vai ver tudo o que aconteceu até ontem. E isso dá muita transparência para o investidor. Isso é legal. Isso é uma ferramenta que poucas pessoas têm, mas eu acho que quando a gente conta, né, para os investidores, para os proprietários, olha, você vai poder ver e acompanhar,
faz muita diferença. E ele tem um acompanhamento completo, ele sabe no detalhe tudo o que está acontecendo ali. Tudo que está acontecendo, tem o controle da pagadoria de contas, tem se teve algum bloqueio, o que aconteceu. Então, a gente tenta trazer o máximo de transparência possível no processo. Fantástico. Muito, muito bacana. E falando dessa questão de novos empreendimentos, então, que a gente estava falando desses lançamentos e tal, olhando para o lado da incorporadora, tá? Eu sei que tem muito incorporador que nos ouve e muito atentos, né, a novos modelos de negócio, porque eu acho legal que agora o incorporador ele não mais pensa em comprar um terreno, lançar, vender e ir embora. Tem muito incorporador já pensando em como eu fico aqui, crio uma relação com esse morador aqui para eu fazer mais negócio com ele depois. Você falou que já estão, né, tem parceria com o incorporador. Como é que o incorporador hoje ele tem que olhar para esse negócio? Ele olha normalmente como eu quero construir um prédio e eu alugar esse prédio, ou eu quero construir um prédio, usar a 360 Suites para eu oferecer uma rentabilidade para o meu investidor, ou eu só coloco vocês como um parceiro ali, aí se o investidor quiser ou não quiser. Como é que o incorporador, assim, ele tem alguns modelos assim, que vocês fazem com ele, ou é aquela coisa, não, vamos conversar, vamos pensar em alguma coisa junto, assim? Tem alguns modelos. Algo que está começando a aparecer agora, que é uma coisa nova e não existia antes, é o multifamily, né? Que o incorporador fica com o imóvel e ele pega uma empresa, pega a gente para fazer a gestão. É um dos principais negócios do mercado imobiliário brasileiro nos próximos anos. Isso está mudando, a gente vê que as pessoas agora, né? Você vê nos Estados Unidos, isso já existe em larga escala. E agora, isso tá acontecendo aqui agora e eu acho que esse vai ser o futuro, sabe? Fazer essas parcerias com as incorporadoras para fazer a gestão do multifamily. Falando no varejo, o tipo de parceria que a gente pode... a gente cuida do proprietário dessa incorporadora desde o início. Então, a gente vai fazer a obra... ele já compra com um pacote completo, sabe? Então, ele realmente não tem que se preocupar. Vocês vão incorporar, então? Não. Incorporar o apartamento. Né? Incorporar o apartamento. E é legal que não é aquela coisa assim, eu vou mobiliar da minha cabeça, ou daqui a pouco, né, de um arquiteto, uma arquiteta, com os dados que vocês têm, né? Vocês sabem o que tem que ter naquele apartamento. Já para o short stay, né? Às vezes você... Eu sou a doida do custo, né? Então, às vezes você não precisa... investir tanto num imóvel, sabe, ter 1000 itens de marcenaria para fazer alocação por temporada. E para o proprietário que está olhando a rentabilidade, ele tem que colocar isso na ponta do lápis. Assim, não tem outro jeito de fazer conta. Fantástico, hein, Gustavo? Nossa, eu gostei. Que aula. Eu já estou louco para comprar um apartamento e botar para gestão. Não, eu comprar não digo, mas eu saio daqui, Débora, querendo ocupar um espaço de vocês para... Em setembro eu estou lá, viu? Estão convidadas. Para poder entender mais como vocês funcionam, porque quando chegou para nós falarmos com vocês, né, da 360 Suites, na hora eu falei pro Jota, cara, precisamos marcar, porque é um assunto de momento, é um assunto que a gente precisa levar isso para frente, mais pessoas precisam entender o que está acontecendo, que não é simplesmente um apertar de botão, né? Todo mundo entende, aluguei no Airbnb, pronto, aluguei no Booking, pronto. Não é só apertar de botão. Tem muito mais coisa envolvida nisso. E você falou de operação, você falou da gestão de hospitalidade, você falou do acompanhamento do lead, de todo o cuidado com o proprietário, principalmente, com o investidor. Você falou do investidor, o cara tem noção do que está acontecendo com a unidade dele. Ou seja, quando a gente fala de tecnologia, as pessoas pensam que é simplesmente linhas de código. É só o front. É só o front. Mas no back tem muita coisa acontecendo que a gente nem imagina e que você trouxe aqui pra gente com uma realidade incrível. Pô, eu comecei assim, pensei assim, cresci assim e agora eu tô fazendo isso. Muito bacana, fantástico, viu? Muito bacana. Eu acho que a gente tem que ser pé no chão, né? A gente vê muita startup, né? Eu acho que é até um pouco romantizado esse conceito das startups. Passo a passo, vai indo, funciona também, né? Tô encantado com a sua simplicidade de maneira de fazer. Simplicidade no sentido de fazer o negócio que tem que ser feito, né? Você falou, o básico muito bem feito. Fica fenomenal, isso é uma aula de negócio. E é legal ouvir a Débora pelo seguinte, e todo mundo que está na audiência vai perceber a mesma coisa. Quando a gente fala com startup, tem muito cara que senta na nossa frente, e seja aqui ou seja fora, não, porque eu fiz assim, porque eu fui lá, aquela empolgação. A Débora fala, não, é assim, ó, do A ao Z, eu fiz assim, assim, muito assim. Muito legal. Não é uma simplicidade, sobretudo, mas é uma maneira eficiente de fazer o negócio acontecer. Muito bom.
Pô, passo a passo. Parabéns, mas parabéns. Acho que não dá para romantizar, né? Startup é o começo da vida, né? Então, vamos pensar no começo da vida de um recém-nascido. A fralda vaza, ele regurgita, tá tentando andar, bate cabeça, cai no chão. Essa é a minha realidade. Que é um lado que acho que as pessoas não falam muito, né? Mas, por outro lado, é tudo novo, né? Então, cada dia é uma descoberta. E é isso que me dá muito prazer, assim, me motiva. Porque o que eu estou aprendendo é incrível. Muito legal. Bacana. Débora, muito obrigado de ter vindo conversar com a gente aqui. Fiquei muito feliz de conhecer a tua ideia, conhecer o teu negócio. Espero conhecer os sócios também um dia, se a gente puder conversar com todos certeza. eles. E fique à vontade para usar do Prop Talks aqui para o que você precisar. E volta o ano que vem trazendo mais novidades que você não falou a cidade que você vai. Então, quando você for, eu quero estar lá. É isso aí. E sem dúvida é um papo que ficaria por muito tempo a gente falando aqui por alguns minutos, algumas horas, porque a gente falou ali de multifamily, daria pra gente falar mais sobre isso, de decoração do imóvel, do investidor. Então, muito legal. Obrigado por participar com a gente aí. Não só falar do seu negócio, que muito bacana, parabéns, mas também a forma como você leva ele. Deu vários insights, eu acho, até para empreendedores que estão nos ouvindo. Claro. Do mercado imobiliário, né? Olhar um pouco mais para o seu negócio e, pô, como eu posso fazer alguma coisa mais na minha mão aqui, né? Mais, sem tanto hype, né? Às vezes, e para que eu chegue mais longe, né? Então, parabéns pelo negócio e pelo papo com a gente aqui. Obrigado, né? Foi uma aula aqui, muito insights. Foi bem legal, né? Obrigado eu que mesmo. agradeço, obrigada. Imagina. Jotinha, mais um então? Mais uma, antes de terminar, fala para o pessoal onde é que encontra a 360 Suítes, qual é o site, Instagram, como é que faz para reservar lá um apartamento? Temos o site 360suites.com.br. Pode encontrar a gente também no Instagram, nas plataformas. Só entrar, escolher o imóvel e morar. E entrar, exatamente. Show de bola. Obrigado, viu? Obrigado, Débora. Obrigado a todos nos ouvem. Obrigado, Valeu por mais uma, viu? Mais uma. Vambora. Valeu. Fácil. Obrigado. Show.